Meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos agora para nossa aula de gramática. Vai ser uma aula bem tranquila, tá? Hoje nós vamos falar sobre oração sem sujeito e verbos impessoais. Professora, o que é uma oração sem sujeito, né? O que são orações sem sujeito? Aluno, é uma oração onde você não tem sujeito, ou seja, o verbo ele aparece sem o termo regente, que é o sujeito. Como que seria isso, gente? Isso acontece no caso dos verbos impessoais, tá? Então, a grande pergunta que vocês vão se fazer aqui é quem são os verbos impessoais, né? Ah, são aqueles verbos que não têm pessoa. Tudo bem, mas o que significa isso? É o que nós vamos estudar. Vamos fazer esses 3 exercícios primeiro e aí eu explico melhor, tá? Observe este trecho do texto Oz, mágico e poderoso e responda. Não há dúvida de que somos enganados e, no final, simplesmente estamos ajudando executivos do outro lado do mundo a ficarem cada vez mais ricos. Como que você classificaria a palavra em destaque, que é o a, gente, o a com H, do verbo haver, né? Então, a palavra em destaque é o verbo haver, tá? Pode escrever aí. A classe de palavras é o verbo haver, tá? Analise a palavra em destaque quanto à sua transitividade. Então, vamos lá. Este verbo, né? O que há? A dúvida. Dúvida, gente, tem preposição? Tem o de ou para antes? Não, não tem, professora. Do a eu já vou direto para a palavrinha dúvida. Se não tem, significa que este é um verbo transitivo direto. Vocês vão escrever verbo transitivo direto, ou seja, não tem preposição, tá? Quanto ao sujeito da oração, a gente consegue classificá-lo? Não há dúvida de que somos. Professora, qual que é o sujeito do somos? É o nós. Mas e do há? Não há dúvida. Tem sujeito, gente? Não tem sujeito. Então, se vocês vão escrever aí, não tem sujeito, tá? Não tem sujeito. É o que vocês vão escrever. Por quê? Porque nós vamos aprender justamente esse tipo de oração, que é a oração sem sujeito. A oração sem sujeito inclui os verbos impessoais, que são aqueles que não possuem sujeito. Mas quais são, professor, afinal de contas? O que é um verbo impessoal? Gente, um verbo impessoal, ele pode representar, primeiro, fenômeno da natureza. Nevou, choveu, amanheceu. Tem sujeito? Nevou? Não. Ele nevou? Ela nevou? Não, nevou, não tem sujeito. Choveu hoje. Cadê o sujeito, gente? Não tem. Por quê? Fenômeno da natureza não tem sujeito, tá? Segundo caso, o verbo ser, o verbo estar, tá? O verbo fazer e o verbo haver. Então, quando eles indicam tempo, olha lá os exemplos, gente. São 9 horas da manhã. Cadê o sujeito? Não tem. Está cedo, não vai embora. Cadê o sujeito? Não tem. Faz 5 anos. Não tem sujeito. Ah, professora, não é fazem 5 anos? Não, gente. Verbo fazer com a ideia de tempo é sempre no singular. Faz 1 ano, faz 5 anos, tá? E o há muitos anos também, né? Não precisa pôr há muitos anos atrás, porque se é a com H já é passado, ok? Há muitos anos eu comia carne vermelha, ou não comia carne vermelha, tá? O verbo haver com sentido de existir também é impessoal, então, além dessa ideia de tempo, né? Há muitos anos, a ideia é de existir. Então, há muitas crianças, existem muitas crianças. E o verbo ser com a ideia de tempo. Aí o verbo ser vai sempre para o plural. É 1 hora, são 2 horas, são 10 horas, ok? Fiquem atentos, gente. Esses são os verbos impessoais, tá? Vamos fazer essa página de exercícios, onde vocês vão ler um trecho da canção Holiday da banda Penélope. São 3 horas da manhã, você me liga.
para falar coisas que só a gente entende. São 3 horas da manhã, você me chama. Com seu papo, poesia me transcende. Ó meu amor, isso é amor. Ó meu amor, isso é amor, é amor. Identifique, gente, o verso em que tem uma oração sem sujeito, né? Então lembra que você tem que achar um daqueles verbos lá que a gente estudou, tá? Gente, os versos são 3 horas da manhã, você me liga, são 3 horas da manhã, você me chama, aparecem o verbo ser com a ideia de tempo. Então, são esses dois versos que a gente está procurando, tá bom? Qual é o sentido do verbo impessoal utilizado nesse verso? É o verbo ser. São 3 horas da manhã, tem o sentido de tempo. Então, qual é o sentido? O sentido de tempo. Tudo bem? Até aqui? Vamos para a próxima página. Reescreva o período, são 3 horas da manhã, você me liga, utilizando a palavra uma no lugar de 3. Então, como que vai ficar? É 1 hora da manhã, você me liga. Tem que ir para o singular. Não é são 1 hora, tá, gente? É 1 hora da manhã, você me liga. É assim que vai ficar, tá? Tomem cuidado com o plural do verbo ser. Tem que concordar com o sujeito, tá? Com o sujeito e com o tempo, né? Aqui no caso. Reescreva o mesmo período, só que agora passando o verbo são da terceira do plural do presente do indicativo para a terceira do plural do pretérito imperfeito. Então, gente, vou dar uma dica, ó. Eram com M, porque é passado, pretérito, tá bom, pessoal? Eram 3 horas da manhã, eram 3 horas da manhã, você me ligava, né? Você me ligava e não você me liga, porque você tá passando tudo pro pretérito. Eram 3 horas da manhã, você me ligava. Tudo bem, pessoal? Firmes aí? Estamos acabando, aguenta, ó. Observe a tirinha de Bill Watterson, é o Calvin o Haroldo, né? É difícil acreditar que pessoas ainda morrem de fome nesse mundo. Até mesmo nos Estados Unidos há fome. Algumas pessoas nunca têm o suficiente para comer. Cara, eu sei o que isso significa. Não, você não sabe, né? Então ele fica até meio bravo, olha. Primeiro, gente, identifique a oração sem sujeito, é aquela que aparece o verbo haver no segundo quadrinho. Vocês vão copiar, ó. Até mesmo nos Estados Unidos há fome. Quanto à função sintática, vamos classificar os termos. Essa coisa de classificar termo, eu sei que é um pouquinho difícil, mas a gente vai fazer juntos, tá? Nos Estados Unidos, gente, dá a ideia de lugar. Então, é um adjunto adverbial de lugar, tá? Fome é o objeto direto. Porque há o quê? Fome. Lembra? Igual a gente fez lá atrás, na página anterior. Há o quê? Fome. Objeto direto, sem preposição, tá? Exercício 3. Qual é o sentido da expressão até mesmo, utilizada por Calvin? E por que ele menciona os Estados Unidos logo após mencioná-la? Gente, até mesmo significa inclusive, né? E por que ele fala dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo, gente. É o país mais rico. E até mesmo, ou seja, inclusive nos Estados Unidos, tem fome. Olha só que realidade triste, né? Então ele menciona os Estados Unidos porque os Estados Unidos é a primeira potência do mundo. E o até mesmo, gente, dá essa ideia de inclusão, inclusive lá, né? Tudo bem? Exercício 4. Em que pessoa, tempo e modo está o verbo a, né? Então, o verbo a, conjugado dessa forma, ele tá na terceira pessoa do tempo presente do modo indicativo, ok? E por último, reescreva a oração sem sujeito, substituindo o a pelos verbos ter e existir. Então, vocês vão reescrever 2 vezes, ó. Até nos Estados Unidos tem fome e até mesmo nos Estados Unidos existe fome, ok? Vai ficar desta forma.
Para terminar, e aí eu juro que é para terminar mesmo, nós vamos para observar esta campanha comunitária. Olha lá, tá querendo fazer a gente economizar água. Não chove, não lavo. Bom, explique a diferença no que se refere à conjugação dos verbos chove e lavo, ao tipo de sujeito que se referem. Gente, não chove, que sujeito que é? Oração sem sujeito. Lembra? Verbo chover, fenômeno da natureza, não tem sujeito. Não lavo, eu não lavo, aí tá referindo ao eu, né? O sujeito aqui é eu. Então, no primeiro caso, não chove, não temos sujeito. No segundo caso, nós temos um sujeito simples, que é o sujeito eu. Tudo bem? E aí, que tipo de conscientização a campanha sugere? Economize água, gente, tá bom? Queridos, é isso. Tenham uma boa semana. Espero que vocês tenham gostado de estudar a língua portuguesa. Eu sei que gramática é um pouquinho difícil, mas juntos e unidos venceremos, tá bom? Um abraço da prof e até a semana que vem. Tchau, tchau.